sou da Lambda 3, sou analista de negócios lá e não vou falar sobre informática. Tem desenhos que eu mais gosto, que eu não preciso falar nada de informática, não que eu não tenha gostado do que eu vi aqui. Sobre finanças pessoais, economias e plano de contas. Na minha experiência, eu venho trabalhando, assim, me considero, já que eu não tenho uma certificação para isso, me considero um cara bom em lidar com dinheiro do ponto de vista, só dou conselho para quem quer levar uma vida mais tradicional, não do empreendedorismo, eu já entendi, mas voltei atrás. Mas a pessoa que tem, isso aqui serve mais para quem tem uma renda mais estável, né? Então os amigos aí talvez não se encaixe tanto, mas eu consegui um certo sucesso em levar uma vida financeira tranquila, né? Parece ser uma coisa bem difícil hoje em dia, a gente está sossegado, assim, né? Como meu pai diz, meu pai é gente de banco, meu pai fala que o melhor ativo que você pode ter, o melhor bem que você pode ter é um travesseiro bem macio. Maravilhosa, você deitar assim e te manter. E uma técnica que eu uso para isso, uma coisa que eu vi meu pai fazendo, que é sempre aquele objetivo de você sempre guardar uma porcentagem da tua receita bruta ou líquida, depende da conta que você faz. O meu pai fez isso a vida toda, isso teve um benefício para ele, e eu sempre fui atrás de fazer isso. E para fazer isso, os melhores conselhos que eu vi, a melhor técnica que eu vi, era de você, quando chega o dinheiro, você fingir que você ganhou menos e guardar esse dinheiro. Você não é você fazer toda a tua despesa do mês e aí no final, sobrou, que legal. Né? Fazer a força para sobrar enquanto você está gastando. E para isso eu comecei a fazer umas elucubrações aqui na minha cabeça para me convencer de algumas questões, porque hoje em dia a gente não sei se você sabe, mas a gente é submetido a, em média, 3.000 campanhas publicitárias por dia, nos atinge, somando todos os meios. 3.000. Né? Então, não é fácil você se manter, né, numa realidade dessa. Então, o que eu fiz na minha cabeça para não abusar da renda que eu recebo? Né? Eu comecei a comparar minha vida com a do meu pai. Né? Então, meu pai nasceu em 54, eu nasci em 77, com 23 anos de diferença, era novo. O pai, no contexto que ele trabalhava ali, né, que ele teve trabalho a partir de 69, ele trabalhou, 70, 80, ele teve hiperinflação, meu pai só terminou o primeiro grau, recessão e desemprego. Lembra quando o cara pegava você na rua e falava que você era trabalhador? Você dizia que era trabalhador porque valia mais do que qualquer coisa você ter um trabalho, né, na época dele. Não teve herança, não teve nenhuma ajuda melhor, né, do pai dele, por algumas razões. O pai dele morreu um dia antes de fazer 18. Então foi aquela coisa, a galera se vira, tipo 9 filhos, vamos se virar. Ele já trabalhava desde os 14. Ditadura, né, não é muito gostoso. E tinha bastante precariedade, né? A tecnologia que ele tinha acesso era bem difícil, ele gostava das máquinas que eles tinham. Aquela máquina para calcular que você girava assim. Ele desenvolveu no banco um método novo de preencher com carbono, que não levava tanto tempo. Era nesse nível que ele trabalhava. Eu peguei estabilidade em 94, eu comecei a trabalhar em 97 já com certa estabilidade. A moeda que eu recebi, meus R$120 de bolsa, é a mesma de hoje, coisa impressionante. Terceiro grau, né, consegui terminar a faculdade. Época de plano de emprego, principalmente em TI. Uma provável herança. E democracia e tecnologia, né, que isso facilitou bastante. Eu vivi um pouco da precariedade, tinha aquela geração XY, né, pegou a precariedade e dá bastante valor para o que a gente tem hoje, né, de conseguir trabalhar. E aí a conta é o seguinte. A receita do meu pai era muito pequena, né? Imagina um emprego que você tinha assim, em segundo grau, ele sonhava sem terceiro grau, ele sonhava com terceiro grau, a comparação que tinha na época era bem grande. Como é que você faz, né? Ele guardava ali uns 10% do que ele ganhava, isso a partir de uma certa época ele conseguiu fazer isso e começou a guardar. E eu tenho essa receita aqui bem maior que a dele, né? Se a gente comparar com 83, que o meu pai ganhava em 83, 84, que sobrava para fazer. A hiperinflação comia muito, né, do rendimento das pessoas. E aí vem aquela questão, cara, se eu estou ganhando aqui, né, para eu ter uma vida tranquila, sossegada, para eu ter uma aposentadoria, para eu conseguir a casinha, né, poxa, se o pai fez uma vida com isso aqui, o quanto eu preciso realmente gastar, né, para ter uma vida boa com o que eu ganho? Fazendo essa conta, dizendo assim, poxa, será que eu tenho que explorar tudo que eu ganho? Não, eu vou fingir que eu sou meu pai um pouquinho melhor. Se eu fingir que meu pai ganha mais 50% só mais do que meu pai, vezes 100% mais do que ele, eu já vou levar uma vida melhor que a dele, né, mais fácil que a dele, foi bem mais puxado. E com isso eu vou conseguir guardar bem mais do que os 10% e fazer uma vida melhor
com isso, né? Então hoje eu comecei com 10%, fui para 20%, fui para 30%. Esse ano, vocês têm uma ideia, eu estou com 60%. É meio sanguinário isso aí, mas tudo bem. É um teste, sabe? Eu fui simplificando a vida nos hábitos, né? E esse ano eu fiz a conta e eu tenho tudo no computador, como vou mostrar para vocês. Não os números, claro. E até esse ano, até agora, bateu 60% de economia, né? Levando uma vida, eu acho, do caramba. E para isso eu uso o Microsoft Money desde a versão 5.0, que é de 97. E foi legal quando ele ensinei o pai a usar também, quando ele se aposentou, que ele precisava viver de renda e da aposentadoria, que ele precisava cuidar muito disso, ele começou a usar também, ele está usando isso faz quase 10 anos também agora. E aí eu comecei a trabalhar com ele e comecei a ver o seguinte, o fluxo de caixa não serve para tudo, eu vou queimar meu tempo ferrado. Não serve para tudo, por causa que a gente tem dois tipos de viabilidade. Está na empresa aqui. Primeira viabilidade que você precisa de viabilidade financeira. Fluxo de caixa, eu preciso conseguir pagar os meus compromissos, né? Ou financiar meus compromissos, eu preciso fazer isso. Só que isso não te leva para uma vida estável no longo prazo. Isso é para você resolver problemas de curto prazo. Então, alguma coisa às vezes não tem viabilidade econômica, mas tem viabilidade financeira. Né? Aquele super devedor, o cara não tem viabilidade econômica, mas ele tem financeira. Então, como é que a gente vê econômico? Eu comecei a aplicar o plano de contas que eu aprendi na faculdade de administração para contabilidade de empresas. Como é que funciona o plano de contas? Eu tenho que ter uma conta para cada coisa da minha vida e medir o saldo disso. E eu comecei a notar que a gente tem muito equívoco. A gente começa a considerar algumas coisas que não são despesa com despesa, por exemplo. Vou botar um exemplo aqui. Então, nem sempre despesas são despesas. Como é que é o passivo circulante, por exemplo? Um passivo de curto prazo que você tem. Né? Cartão de crédito. Como é que funciona o cartão de crédito? Você vai, se você não, aqui sem considerar que você está devendo, você está pagando ele. Você vai tendo despesa, 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 e você não paga o cartão de crédito, você faz uma transferência da sua conta corrente para o cartão de crédito e zera aquilo, ou não zera porque dá uma sincronia. Isso é um conceito muito importante, você não pode registrar esse pagamento do cartão como uma despesa. Eu boto no Money e eu fico louco, tem lá despesa, saque. Cara, saque não é despesa, pagamento de cartão não é despesa. Você perdeu todo o controle que você tinha de onde você gastou esse dinheiro. Então você vai fazendo isso e o teu saldo vai ficando assim, né? Ele vai ficando negativo, negativo nunca fica positivo, ninguém deposita no cartão, eu acho. Né? Para ter crédito no crédito. Devia ser, né? Cartão de crédito devia se chamar cartão de débito e vice-versa. Eu também tenho uma conta chamada dinheiro vivo, dinheiro na mão. Ela é muito parecida com o cartão de crédito, a diferença é que ela não fica zerada. Né? Não tem tipo, menos R$10 na carteira. Não posso fazer isso. Eu vou fazendo transferências da conta corrente e lá dentro tem as minhas despesas. Como é que é a conta corrente? Bom, geralmente tem um salário, despesa, salário, salário entrando. E aí eu tenho, quando eu faço um saque, é uma transferência que vai para a conta mão. Né? Ou pode ser uma transferência para o empréstimo, que eu vou ver como é que ficou o empréstimo também. E você pode ter juros. Você está pagando porque você ficou negativo na conta corrente. Então é um empréstimo de... esse aqui. Por que eu abandonei esse troço? Eu abandonei o automóvel porque eu colocava tudo no Money. E quando eu comecei a olhar esse negócio, eu comecei a ficar apavorado. Por exemplo, você sabe que uma empresa, quando compra um carro, ela em 5 anos ela tem o direito de colocar que ele depreciou e o valor dele é zero. Ele deprecia 20% ao ano, você pode ir colocando como despesa na tua empresa. Então, se você tem uma empresa que paga imposto pelo lucro, 20% dos seus veículos você pode cortar. E é uma coisa que você precisa provisionar, porque você precisa trocar o próximo carro, porque ele vai depreciando de fato, né? Vai quebrando, sei lá. Então o carro seria assim, ele começa lá em cima, ele começa com o quê? Quando você compra um carro, você não gastou para comprar o carro, você transferiu um ativo ou de uma conta de empréstimo para o teu carro, que é um outro ativo. E aí você vai controlando ele, o saldo dele vai caindo, não chega a zero, não sei. E aí você vai tendo depreciação ao longo do tempo, você pode ter um upgrade significativo, que também é uma transferência, né, para o teu ativo. Eu comprei um aerofólio que deixou o carro muito mais valioso, você transferiu para cá isso, e você pode ter uma valorização, não sei como isso acontece, mas pode acontecer. Ficou na moda o teu modelo de carro, você ganha com isso. O imóvel é parecido, só que o imóvel não deprecia. Né? Na prática, ele aumenta o seu valor. Também entrou para uma transferência de empréstimo, tem valorizações e eventuais desvalorizações. Quando explodir a bolha, a gente vai ter um vermelho aí. Mas é muito legal você fazer isso, para você realmente olhar sempre quanto é que está o valor do seu carro, por exemplo, e ir atualizando isso e jogando como despesa essa variação. A gente não precisa depreciar 20% ao ano, a gente pode simplesmente jogar a variação da FIP, né, e ir colocando lá. Até porque quando você vende, a sua expectativa está um pouco melhor, né, de quanto você tem de fato de ativo.
Esse aqui é muito legal, empréstimo financiamento. Então o que acontece? Se eu comprei o carro, isso aqui saiu de algum lugar, saiu daqui esse dinheiro. Então eu começo com um saldo bem negativo. Eu tenho uma parcela de juros todo mês sendo aplicada, aí tem juros que você vai pagando a parcela fixa, e parte no começo é pouco juro e bastante ativo, depois vai virando muito juro, porque vai passando mais tempo. E tem a parte da prestação. Também são transferências, você não está pagando a prestação, você está devolvendo o dinheiro do empréstimo que você fez. Né? O que você tem de despesa de fato são juros. Então vale muito você jogar a despesa do juro para você ter uma visão muito clara de quanto você está gastando nisso, para ver se está viável o plano que você está fazendo. Então aí ele vai morrendo. Cara, eu tenho um gráfico assim certinho no meu terreno, que eu emprestei a grana do meu pai para conseguir inteirar um terreno. É igualzinho. Jurinhos, né? Jurinho de pai. Jurinhos, transferência, jurinhos, transferência. Ele vai fazendo essa escadinha até eventualmente zerar. Né? E aí a questão que fica é a seguinte, usar uma planilha, usar um aplicativo. Eu tenho algumas vantagens e desvantagens de fazer isso. Planilha você cria da forma que você quiser. Só que o aplicativo você não perde tempo criando tudo do zero. Né? Planilha é meio chato. Quando eu falo uso planilha, geralmente o cara acaba enjoando depois, que é muito chato. Ela funciona para sempre, não depende de versões e atualizações. Tipo, não roda. Eu queria usar o Office 5, o Money 5 pro resto da vida, mas não rodava depois do XP. Então, tive que trocar por um Money mais novo, converter arquivo, é uma coisa meio chata. Mas, por exemplo, partidas dobradas são bem mais fáceis de registrar. O que é a partida dobrada? Tudo na contabilidade tem uma partida dobrada, né? Aconteceu numa conta, aconteceu na outra. Quando eu fiz o empréstimo, eu transferi o dinheiro para a conta do carro. Se eu estou numa planilha, eu tenho que fazer isso aqui, tem que ir na outra planilhazinha da conta do carro, tirar de lá. Isso é chatinho de fazer. Ele também lida com uma quantidade bem grande de dados, funciona bem também, o Excel depois começa a ficar meio bagunçado isso. Então essa é uma coisa que eu venho fazendo nos últimos tempos, e mesmo que seja para começar com 10%, 20%, é muito bom. Assim, não precisa fazer todo dia, faça uma vez por semana, né, a atualização dos dados, né, aquela coisa frenética, precisa de um app para fazer isso, não precisa. Hoje tudo tem registro, aí tem log, fora o dinheiro da mão, tudo tem log. E é muito bom você olhar assim ao longo do ano, não olhar só na hora do IR e ver quanto você tem e como é que está indo. E tem outra coisa também, né? Quando você tem uma poupança e você vai vivendo poupança, você vê o juros sobre juros, você vê ela, você começa a tangibilizar uma coisa que é super difícil, né? Versus 3 mil anúncios por dia de vantagem que você tem em gastar o dinheiro. Você chega lá e comemora, né? Opa, beleza, ó, deu mais uma subidinha. Era isso, pessoal. Desculpa acabar o tempo, mas era...